Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma outra série sobre discipulado. E nós vamos falar sobre temas relacionados ao discipulado para abençoar o seu coração. Estamos hoje baseados em Mateus 11, 28 a 29. Mateus 11, de 28 a 29, e o tema hoje é o Evangelho do Reino. A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28 a 29, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós vamos aprender hoje que nós todos gostamos muito desse verso 28, mas as palavras que Jesus proferiu logo em seguida, que é tomai sobre vós o meu jugo, já não são nos dias de hoje tão apreciadas. A salvação, queridos, não significa apenas libertação de nossos fardos e dificuldades. É verdade que ficamos livres desse jugo, mas é verdade também que recebemos outro para substituir, ou seja, o jugo de Cristo. Ele nos liberta de nossos velhos fardos a fim de poder utilizar-nos em seu reino. Ele nos liberta de nossos problemas para que passemos a arcar com os problemas dele, ou seja, as dificuldades que o reino de Deus nos impõe. A partir de então, viveremos para o Rei Jesus e não para nós mesmos. Eu poderia dizer que o quinto evangelho é composto de todos os versos que nós adoramos sublinhar. Se alguém deseja ler o Evangelho do Reino, basta pegar a Bíblia e ler todos os versos que nós geralmente não grifamos, pois eles compõem a verdade que omitimos muitas vezes. Não estou mais sublinhando versos das Escrituras, pois isso é o mesmo que dividir-nos em duas classes, primeira e segunda classe. E nós sabemos que tudo que se encontra na palavra de Deus é a verdade de Deus, por isso nós não podemos selecionar o que nos agrada e o que não nos agrada. Muitas vezes, nós temos temos o costume de sublinhar os versículos da Bíblia com lápis de diversas cores. Agora, porém, o ideal é deixarmos todos da mesma cor. Tudo que está na Bíblia é importante. É importante para mim e é importante para você. No Velho Testamento, Jesus é sempre apresentado como o Senhor e Rei que haveria de vir. Ele é maior que Moisés, Davi ou qualquer anjo. Davi chamou Jesus de meu Senhor. Está lá no Salmo 110, 1. Como foi que Jesus se apresentou a Zaqueu, por exemplo? Se em vez de Jesus tivesse sido apenas um de nós, pastores do século 20, que estivesse tentando abordá-lo, teríamos dito, o Senhor é o Senhor Zaqueu, ok? Tenho muito prazer em conhecê-lo. Igualmente, nós temos muita satisfação em conhecê-lo também, poderia nos responder Zaqueu. E aí nós falaríamos para ele, Senhor Zaqueu, gostaria de dar-lhe uma palavrinha. Será que poderíamos examinar sua agenda? Sei que o Senhor é muito ocupado, mas talvez possamos marcar uma entrevista. Quando é que seria mais conveniente para o Senhor? Isso daria, claro, naquela época, a Zaqueu a chance de optar, de escolher. Ele diria assim, bem, o assunto é importante. É uma questão muito importante, embora o Senhor possa pensar diferente. Bem, vejamos, esta semana está toda tomada, lotada, talvez na semana que vem. Jesus não agiu assim. Ele ergueu os olhos para a árvore e ordenou a Zaqueu, dizendo, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Quando se trata do Senhor, não há para nós uma escolha de condições. A salvação não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento a salvação. Zaqueu tinha que decidir como é que ele iria encarar a ordem que Jesus lhe deu. Desce daí. Ele iria obedecer ou desobedecer? E foi isso que Jesus quis dizer certa vez, quando afirmou na sua palavra, quem não é por mim, é contra mim. A posição de cada pessoa em relação a ele, ou seja, Jesus, só poderia ser a favor ou contra. Obedecer implica no reconhecimento de que Cristo seja a autoridade na nossa vida como Senhor. Se Zaqueu houvesse desobedecido, ele teria se tornado inimigo de Cristo. E quantas pessoas têm se tornado inimigo de Cristo hoje por não obedecer aquilo que Jesus disse?
Mas ele resolveu logo, graças a Deus, Zaqueu, a obedecer. Desceu da árvore prontamente e levou Jesus e os apóstolos até a sua casa. Logo que ele entrou, disse à esposa, a sua esposa: querida, prepare uma refeição para estes homens. Talvez, provavelmente sua esposa indagou: mas por que você não me avisou que havia convidado esses amigos para almoçar? E aí Zaqueu respondeu: mas querida, eu não os convidei, foram eles que se convidaram. Jesus não precisa de convite, ele é o Senhor de todas as casas e de todas as pessoas. Às vezes parece que esquecemos disso. Alguns instantes depois, Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa. A casa de quem? A casa de Zaqueu. Quando é que isso aconteceu? Ninguém lhe havia explicado o plano da salvação, ninguém lhe havia falado das 4 leis espirituais, apesar de ser uma bênção essas 4 leis espirituais. Quando é que Zaqueu foi salvo? Quando ele obedeceu ao Senhor. No instante em que ele desceu daquela árvore, ele se colocou sob o senhorio de Cristo. E o mesmo também aconteceu com Mateus, o evangelista Mateus. Ele estava recolhendo impostos. Jesus não parou ao seu lado e esperou até que ele estivesse livre para dizer: olá, como vai? Meu nome é Jesus, tenho muito prazer em conhecê-lo. Sei que você está ocupado, mas espere. Não! Isso teria dado ocasião a que Mateus pudesse escolher entre dar ou não dar atenção a Jesus. Mas Cristo disse: Mateus, siga-me. Não foi um convite, foi uma ordem. Mateus iria obedecer ou desobedecer. É assim o evangelho do reino de Deus. Jesus diz: arrependei-vos e crede. Ou nós obedecemos ou não. E o mesmo sucedeu ao jovem rico. Lá em Lucas 18:18, ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele já havia feito quase tudo que a lei dizia. Jesus lhe respondeu: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Nós vemos isso no versículo 22. O moço foi para casa muito triste. E o que nós teríamos feito no seu lugar? Talvez tivéssemos corrido para trás dele para dizer-lhe: moço, não leve tão a sério isso. Será que você pode vir conosco assim mesmo? Nós daremos um jeito. Isso significaria que ele poderia seguir a Jesus e continuar vivendo de acordo com as suas próprias ideias, como hoje muitos cristãos vivem. Embora Jesus o amasse, deixou que ele se fosse. Se Jesus houvesse abaixado o padrão de suas exigências, o moço nunca teria realmente sido salvo de si mesmo. Jesus ordenou um outro homem também que o seguisse, mas o homem replicou: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Está lá em Lucas 9:59. Nós teríamos respondido, os líderes dos dias de hoje: lógico, desculpa-me por ter chamado você justamente agora, coitado, lamento muito, pode tirar uns 2, 3 dias de folga para o enterro. Mas Jesus não fez assim. Ele disse ao homem que deixasse que os outros se encarregassem daquilo. E o Senhor era muito mais importante que um pai morto ou que qualquer outra pessoa. O homem concordou em seguir a Jesus, mas impôs uma condição: permita-me primeiro. E quem é o primeiro, senão Jesus, na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Este outro também queria seguir a Jesus em seus próprios termos, e Jesus respondeu: não, sou eu quem determina as condições. Obviamente Jesus poderia ter permitido que ele fosse sepultar o pai, mas havia um princípio ali envolvido naquilo tudo. Um outro homem também disse a Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus poderia ter respondido: naturalmente, vá, jante com sua família, agradeça a todos por permitir que um de seus membros me siga. Mas Jesus nunca permitiu tal coisa. Nós não somos salvos por aceitarmos uma certa doutrina ou fórmula de vida. Somos salvos porque obedecemos ao que Deus ordena. E tudo que Jesus diz é: segue-me. Ele não diz para onde, nem quanto nos pagará, ele apenas dá uma ordem: segue-me. A salvação é uma ordenança, meus amados. Deus quer que sejamos salvos, pois todos pecaram. Por isso, ele ordena a todos que se arrependam.
Se não nos arrependermos, estaremos desobedecendo a Deus. E é por isso que as pessoas que não se arrependem serão castigadas. Se tratasse apenas de um convite, não poderia haver castigo, ficaria a critério de cada um. Suponhamos que alguém te diga, né, você aceita um pedaço de bolo? E você talvez diria, não, obrigado. Então a pessoa começasse a te bater, a te esmurrar, e aí você perguntasse, por que você está me batendo? Por que você não... E aí você ouviria a resposta, porque você não aceitou o bolo, mas você me ofereceu e perguntou se eu queria. Por que eu tenho que ser castigado? O arrependimento, amados, nos é apresentado como um mandamento e não como um convite. Se assim não fosse, Jesus não poderia punir as pessoas que se recusassem a arrepender-se. Se Jesus tivesse permitido que o moço rico seguisse sem ter que vender seus bens, né? Ou seja, onde estava o apego do seu coração, ele teria sido um mau discípulo. Toda vez que Jesus lhe desse uma ordem, ele diria consigo mesmo, bem, eu faço ou não faço? Assim são muitas pessoas que se encontram em nossas igrejas hoje. E tudo porque temos pregado um quinto evangelho, um outro evangelho que não é o evangelho, os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Salvação é submissão. Vou repetir. Salvação é submissão. Salvar-se significa colocar-se debaixo do domínio de Cristo. Podemos não entender bem o significado de termos tais como expiação, propiciação, mas todos entendemos o que seja submissão ao Senhor. É tornar-nos cidadãos do seu reino. Somos cobertos pela sua proteção, lavados pelo seu sangue. Mas o que significa a petição que fazemos no Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu? É a pergunta que eu te faço. E a resposta significa que precisamos abandonar o trono da nossa vida, que estamos ocupando, e permitir que Jesus tome o lugar nele, o trono principal do nosso coração. Antes de eu me encontrar com Jesus, eu era o único dono da minha vida, mas depois que eu encontrei, é Ele quem dita as ordens. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é uma norma, uma regra para ser observada no momento presente, não amanhã, nem nas eras vindouras. E nós, os pregadores modernos, não apenas diluímos muitas vezes o evangelho do reino, mas também dividimos em suas suaves prestações mensais. É como a compra de um carro, paga-se uma certa quantia de entrada, mas leva-se o carro todo e continua-se pagando depois. Talvez estejamos tentando vender o evangelho do mesmo modo que vendemos carro. Nós dizemos, quer ser salvo? Levante a mão e pronto. E pronto? Por quê? Isso é apenas uma entrada. Depois de algum tempo aparece alguém que nos diz, você já ouviu falar do batismo? Nós devemos realizar batismos muito em breve. Seria um dia bem agradável, que seremos a água, a um bom grupo para ser batizado. Isso trata apenas da primeira prestação. Se o interpelado responder, não, eu não quero ser batizado, então dizemos, está bem, você pode esperar até sentir-se mais preparado. Não, era esta a mensagem da igreja primitiva. Ela dizia, arrependa-se e sejam batizados. Era uma ordem, não uma questão de opção. Depois de algum tempo temos que fazer mais um pagamento. Sabe, irmão, eu preciso pagar todas as despesas da igreja, por isso damos o dízimo, nosso salário. Mas não é tão ruim quanto parece, porque quando nós damos o dízimo, 90% que nos sobra, rende muito mais que o salário completo. Deus estica o nosso dinheiro para nós. Queridos, nós não podemos pregar assim. Isso é um evangelho centralizado no homem. O que acontece é que, recebendo essas doses que lhes são aplicadas, de vez em quando as pessoas ficam imunizadas contra o verdadeiro evangelho do reino. Depois ficamos admirados ao perceber que pregamos e a nossa mensagem não parece penetrar no coração do povo. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Que coisas são estas? O contexto é claro: alimento, vestuário, habitação, as coisas essenciais da vida. Muitas pessoas ficam pedindo a Deus, Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me aquilo. Se elas têm que pedir essas coisas é porque não as possuem. E o motivo porque não as possuem é que não buscam o reino de Deus em primeiro lugar.
Deus prometeu todas estas coisas àqueles que buscarem o seu reino. Eu tenho que buscar apenas o reino de Deus, e depois irei olhar ao meu redor e ficar espantado com o que Deus vai fazer. Mas como foi que consegui todas essas coisas? Nós vamos perguntar. Elas devem ter me sido concedidas enquanto eu buscava o seu reino, ou seja, o reino de Deus. Se um ser de outro planeta viesse aqui e procurasse ver como vivem os cristãos, eles pensariam que Jesus disse o seguinte: busque primeiro o que vão comer, o que vão vestir, a casa que vão comprar, o carro que vão preferir, o trabalho que vão fazer e a pessoa com quem vão se casar. Depois, se sobrar tempo, se não for muito incômodo, façam alguma coisa em prol do reino de Deus. Certa vez eu perguntei a um homem: por que você trabalha? Trabalho, respondeu ele, porque preciso comer. Se eu não trabalhar, não poderei comer. E por que é que você come? Perguntei. E ele respondeu: porque preciso de força para trabalhar mais. E por que você precisa trabalhar mais? E respondeu ele: bem, eu trabalho mais para poder comer de novo, para trabalhar mais e comer de novo. Queridos, isso não é viver, isso é apenas respirar, é sobreviver. Não existe objetivo algum nisso. Quando compreendemos isso, entendemos que o nosso objetivo deve ser estender o reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É Ele quem tem que conquistar o universo todo para Deus. O Pai disse ao Filho: você fará isso por mim, você reinará até que todos os inimigos estejam subjugados aos seus pés. Jesus veio a essa terra e declarou aos seus discípulos: eu sou o comandante supremo dos exércitos de Deus, tenho que conquistar o universo para o meu Pai, entrego a vocês este planeta, vocês têm que ir ao mundo, fazer discípulos em toda parte, batizando-os e ensinando-os a obedecer todos os meus mandamentos. A Deus, disse Jesus, subiu aos céus e falou para nós: mãos ao trabalho, mãos à obra. Portanto, é meu dever reconquistar palmo a palmo as coisas que pertencem a Deus. Para fazer isso, tenho que comer, para comer, tenho que trabalhar, mas o propósito é estender o reino de Deus, o reino do meu Senhor em todo lugar. Isso significa que o meu conceito de valores tem que se modificar inteiramente. Eu não estudo na universidade para obter um diploma. Eu vou lá para estender o reino de Cristo e o seu serviço. E de passagem, é claro, obtenho um diploma. Eu não trabalho na Ford Motors para ganhar a vida. Trabalho lá porque Deus precisa conquistar aquele pedacinho de terreno. Precisa de um de seus soldados que conquiste aquele terreno para ele. E o meu patrão me paga para fazer isso. Mas nosso verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. Se assim não for, é melhor que eu pare de clamar pelo seu nome, já que Jesus nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Então é tempo de obedecer a Deus, estender o reino de Deus por todos os lados, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Essa é a grande comissão de cada um de nós. Compreenda o reino de Deus, estenda o reino de Deus, viva o reino de Deus a partir do seu coração, estabeleça o propósito de Deus nessa terra. É o chamado de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém e amém.